Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. O salmo do dia hoje, salmo de número 4, Davi orando. Davi ora, viu? Você vai encontrar nos salmos Davi pedindo a Deus sempre a sua misericórdia. E nesse salmo 4, Davi está fazendo oração e ele está angustiado. Ele orava na angústia e eu gosto desse salmo porque Davi também ele se identifica com cada um de nós. Às vezes você está angustiado. Ele dizia também: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. E Davi recorre a Deus, recorre à misericórdia, pede perdão a Deus, pede ajuda. Davi canta, Davi dá aleluia. Já leu os salmos? Tudo isso no salmo. O Salmo 4, o primeiro versículo diz: ouve-me quando eu clamo. Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você vai ver que esse salmo dessa abertura, Davi pedindo para Deus ouvi-lo, o porquê ele está clamando: Deus da minha justiça, Deus da minha vida, na angústia me deste uma folga, na angústia me socorreste, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa mensagem poderia ter bem o tema é o seguinte: o cristão e a oração. Você orou nessa madrugada ou não acordou? Ok, mas você orou pela manhã? Já orou? Você está no carro e vai falando com Deus, orando, ou no ônibus, ou no caminho? A oração é sem cessar. Lá em Tessalonicenses fala sobre isso. Na verdade, queridos irmãos e ouvintes, a oração é para a alma, o que o oxigênio é para os pulmões. Então já está dizendo, é tudo, é um pensamento. A oração é para a nossa alma, o que o oxigênio é para os pulmões. Então a oração, ela é a alavanca do cristão, do servo de Deus. É muito estranho alguém não ter essa intimidade e não buscar Deus em oração. Porque a oração é a chave que abre as janelas dos céus. As portas dos céus, elas são abertas quando estamos em oração. A oração, irmãos, ela é fundamental na sua vida, na minha também. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, não tem resposta, nenhum poder. A palavra de Deus diz lá em Mateus 21, 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, logo cedo pela manhã temos esse tema, esse desafio para você. Ontem, a Igreja Evangélica Batista de Mim foi convocada para todas as famílias estarem em oração. O núcleo de oração, agora individual, cada família é um núcleo. Estávamos orando ontem. Eu estava vendo o Salmo de número 132 com a diaconisa Marisa, quando Davi, ele diz: Senhor, olha para Davi e as suas aflições. É curioso esse salmo, né? Davi pedindo para Deus olhar para ele e as suas aflições que ele estava passando. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Aí você pode orar a Deus assim. Você diz: Senhor, lembra-te de mim. Aí diz teu nome e das minhas lutas, das minhas batalhas, das minhas aflições. Lembra de mim, Senhor. E Deus vai lembrar. Noé orou, pediu a Deus lembrar dele. Deus lembrou de Noé. Deus também vai lembrar de você. Agora tem um versículo que diz na Bíblia: lembra-te do teu Criador. Lá em Eclesiastes 12. Nós precisamos lembrar de Deus. A palavra de Deus diz que a oração deve ser dirigida a Deus. Você sabia disso? Você está orando a quem? Não é aos santos, aos espíritos, ou aos guias, ou à Virgem Maria, ou a outros. Mas a Bíblia que ensina: tudo quanto pedir em oração, crendo, receberás. E Jesus Cristo foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A oração deve ser dirigida somente a Deus. Mateus capítulo 6, o versículo 6. Nunca você vai encontrar na Bíblia, nunca, eu desafio você, pode pesquisar, uma oração dirigida a homens ou a santos. A oração deve ser dirigida ao Pai, a Deus. Mas a oração dirigida a Deus, ela deve ser
ela deve ser proferida em nome de Jesus Cristo. É uma oração feita a Deus em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus Cristo que deve ser invocado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode invocar o nome de quem você quiser, não tem salvação, mas quem invoca o nome do Senhor será salvo. Foi a mensagem de domingo à noite da IEBT. É o nome de Jesus que deve ser invocado quando oramos. João 14, versículo 13 e 14. João 16, aí você vai ter uma enxurrada de versículos falando sobre essa verdade. Agora eu desafio você, querido ouvinte, não importa a sua religião. Você veja na Bíblia um versículo que manda orar no nome de alguém. É no nome de Jesus, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Ninguém, não tem um que vá ao Pai senão por mim. Então, orar em nome de Jesus significa orar no caráter de Jesus. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas é na mediação de Jesus Cristo. É porque no nome de Jesus Cristo há poder. Esse nome é poder. Aí você vai encontrar na Bíblia muitos outros versículos. Lembra do apóstolo Pedro lá em Atos 4:12? Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É perca de tempo você orar para Baal. É perca de tempo você orar para outro Deus que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem nariz e não dá um cheiro em você, tem mãos e não te abraça, tem pés e não anda. Pois Deus, ele faz tudo isso na minha vida, na tua vida, porque ele é o Deus vivo. Deus vivo ele faz. Mas tem muitos deuses mortos que precisam ser arrastados pelo homem. A atitude de fé é como Deus disse a Jesus, disse a Tomé: bem-aventurados que não me viram e creram em mim. É pela fé, meu querido. É pela fé que nós entregamos nossa vida ao Senhor. Então a oração, ela deve ser dirigida a Deus. A oração deve ser realizada ou proferida no nome de Jesus. Mas a oração também, queridos, ela deve ser feita com fé. Não é uma questão de grande fé, mas de fé no grande Deus. Aleluia. Não temos fé na oração, mas no Deus que ouve e responde a oração. Não é você repetir uma oração 10 vezes que vai resolver. Não, você pode fazer até uma vez só. Não, ora aí 10 vezes o Pai Nosso, ora não sei o que. Isso é conversa, irmão. Ore a Deus como aquele ladrão na cruz do Calvário. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus disse, tu vai estar comigo hoje no paraíso, porque ele orou com fé. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atendeu a ele. Oração de fé. A oração deve ser feita com perseverança. Aí eu já apresentei aqui Lucas 18:1. Há muitos exemplos de perseverança na oração. Dentre eles, o próprio Jesus, ele teve perseverança no Getsemane. Ele orou 3 vezes sobre o mesmo assunto. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração da alma que geme e oração de fé. A oração deve ser feita no espírito de perdão. Não podemos orar guardando mágoas, ressentimentos, ódio, sentimento de vingança no coração. Não vai ser escutada essa oração. O Senhor Jesus falou sobre isso. Tem um hino que diz, ele vê o coração e responde a oração. Jesus Cristo também disse, se tu tem uma demanda, uma intriga com teu irmão, te reconcilia com ele, depois da tua oferta, depois vai orar. Não pense que Deus vai aceitar das tuas mãos se você anda intrigado dentro da sua casa, com seus irmãos, onde quer que seja. A oração deve ser feita sem pecado no coração. Eu vou explicar. Você tem que estar com o coração limpo diante do Senhor. Pecados escondidos, não confessados, agasalhados, é um forte impedimento a que o Senhor nos ouça e nos responda. Ontem eu estava citando um salmo, um provérbio para um determinado irmão, falando sobre esse assunto. Lá em Provérbios 28:13. O que encobre o seu pecado, as suas transgressões, jamais prosperará. O pecado está oculto, está escondido, ninguém viu, ninguém vê, e você está orando. Só que o que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí você vai ver Deus agir. Você está negando, você está dizendo que não, você não está, mas a Bíblia diz, se confessar, a Bíblia quem diz, os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a oração deve ser feita sem que agasalhemos pecados no coração. A palavra é bem clara a respeito disso. Confesse. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E o profeta Isaías, no capítulo 59, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, Deus não é surdo para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação. O que está acabando com a tua vida é esse pecado que você alimenta, acaricia, não é? E está fazendo ele continuar na sua vida. Peça perdão e deixe. Jesus Cristo disse àquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Ele perdoou, mas ele disse: não peque mais, minha filha. E disse para aquele homem que passou 38 anos ali no tanque de Betesda, no chão, ali no relento: vai-te embora e não peque mais, para que não aconteça uma coisa pior na tua vida. A oração deve ser feita no espírito de completa submissão à vontade de Deus. Tem gente aí pensando que pode mandar a Deus: eu exijo, eu determino, o Senhor tem que fazer isso agora. Não é assim não, meu irmão. A Bíblia não me ensina assim. Ele é o Senhor, seja feita a tua vontade, ó Deus. Não é como nós queremos. Só faltava essa: Deus ser dirigido por mim. Eu preciso ser dirigido por Deus. Então, Senhor, é da tua vontade, então seja feita a tua vontade. É como Deus quer, é como Deus determina. Lá em Jó 42:2 ele disse: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. O que Deus determinou está determinado. Deus, não é o que o homem determinou, é o que Deus determina. E finalmente a oração deve ser feita especificamente. Devemos definir bem o que almejamos na oração. Devemos ter alvos em oração. Oração pelos enfermos, então não ora pelos empregados não, irmão, porque agora é pelo enfermo. Tem gente que faz uma salada. Vamos levantar oração pela vida do pastor, então ore pelo pastor. Vamos levantar oração pelo ministério feminino, então ora pelo ministério feminino. Ana fez uma oração que era um filho, e ela na oração todinha passou a Deus pedindo especificamente um filho, e Deus deu Samuel. Se você conferir na Bíblia, você vai encontrar lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Por esse menino orava eu. Ana orava pelo filho, e Deus deu vitória a ele. Então, irmãos, você está orando por quê? Pelo emprego? Então ore. Você está orando pela comunhão na sua casa, a restauração da sua família? Então apresente esse assunto a Deus. O cristão faz da oração uma experiência constante em sua vida. Esse salmo de número 4. Davi, na sua angústia, ele ora a Deus, e Deus o atendeu. Salmo de número 4, no versículo 8 diz: em paz também eu me deitei. Ele orou, né? Aí deitou em paz e dormiu, porque somente tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Nessa manhã, vamos continuar em oração. Nós temos um Deus vivo, um Deus que conhece a sua igreja, um Deus que trabalha em nosso meio. Salmo de número 4. Oração, como é importante. Salmo de número 4. Esse é o salmo do dia.